Hoje o Papo Mineiro tem uma prosa de sonolência vinculada a acidentes, com o engenheiro civil Lucas Sasaki, e que é também engenheiro de segurança do trabalho e advogado. Ele agora é o diretor executivo do CENSA, Centro Multidisciplinar em Sonolência e Acidentes. Então vai ser muito interessante, que é algo muito prático e que a gente deve ficar atento nesse dia a dia desse mundo tão confuso. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia, Hernani. Obrigado pelo convite para o Papo Mineiro. É sempre uma honra estar aqui contigo, né? Muito bem. Hernani, a minha jornada acadêmica, né, começou lá em 2003, quando iniciei os estudos lá no Direito, né? E aí, depois a gente começou pela Engenharia Civil também, depois veio uma outra, a Engenharia de Segurança do Trabalho, né? A Sensa, ela apareceu através de um convite, né, de um grande colega, sócio meu, o Thiago, e Marco Túlio de Mello, né, que foi um dos desenvolvedores aí do sistema todo, tá? A Sensa, o que é a Sensa, né? A Sensa é um centro multidisciplinar em sonolência e acidentes, tá? E a gente estuda meios de predizer ela. Por que predizer? Hoje existem vários sistemas reativos de sonolência, tá? E esses sistemas reativos, eles são como jornal velho. Eles verificam se o cara ele piscou ou se a sonolência já está instaurada na pessoa. A gente da Sensa, a gente teve uma preocupação muito grande em já, desde o início da jornada de trabalho, falar para o seu gerente, para a pessoa que está ali lidando com os seus funcionários, falar, olha, funcionário X, Y, Z, eles estão bem ou eles não estão bem, e se estão bem, a que horas eles não vão estar mais produtivos ali, ou tomando decisões de forma segura para a sua operação, tá? Então, a gente tem um foco de olhar para frente, é igual o carro, né? O para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor. O retrovisor a gente consegue ver pouca coisa. E o para-brisa não. O para-brisa a gente tem uma sensação de que a gente consegue ver mais e com maior clareza o que vai acontecer, né? Então é isso. O Sensa, ele desenvolveu uma ferramenta que chama sonômetro, que é uma caixinha do tamanho de duas caixas de fósforos, vamos dizer assim, né? E o funcionário ele chega na empresa, faz esse teste. O teste demanda entre preencher algumas planilhas ali no próprio aplicativo, em que horas ele acordou, que horas ele vai trabalhar, que horas vai ser o final do expediente dele, né? E ele faz um teste postural, em que ele vai olhar para um ponto fixo durante 30 segundos, duas vezes de 30 segundos, e a gente vai captar esse desequilíbrio dele, tá? Por que desequilíbrio? Porque cada pessoa tem o seu desequilíbrio. Então, a gente tira uma basal desse funcionário, dele descansado, para a gente saber como que ele é descansado, como que é o desequilíbrio dele. E aí a gente consegue traçar, né, através de cálculos, um desvio padrão para verificar como que ele está naquele momento. E aí, é igual eu falo, sempre que eu vou apresentar o Sensa para alguém, quando a gente sai de manhã, a gente sempre pega o celular e vê quantos por cento de bateria a gente tem, né, no celular, para ver se vai conseguir ficar o dia inteiro na rua com ele, como que vai ser. E para o ser humano, a gente até então não tinha isso. Mas com a Sensa a gente consegue verificar até que horas essa pessoa vai ser produtiva. Então, com esse teste de desequilíbrio, eu consigo falar, olha, o Hernani chegou hoje aqui para trabalhar, né? Ele está bem, mas a partir das 14 horas ele não vai estar mais tão bem. Ele vai começar a ficar cansado e a operação pode ficar perigosa a partir aí de umas 15 horas, tá? Então, Então a gente tem é possível prever isso. É é possível possível prever prever. isso. Finalmente,
a gente consegue, a gente fala assim, a humanidade consegue prever a que horas o seu funcionário, né, a que horas uma pessoa, ela vai estar cansada. Porque até então a gente via, era jornal velho. A gente via depois de um acidente, ou quando a pessoa já estava cansada, né, através de câmeras, a pessoa piscando, maxilar relaxando, a pessoa bocejando, a que horas a pessoa estava cansada, mas não a que horas ela vai estar cansada, né? Então hoje com as cenas a gente consegue prever isso. E o que vocês fazem? Então, o que se toma? Na verdade é o desequilíbrio, tá? Que nem olha só, aquela frase, né? Bêbado de sono, tá? Ela realmente existe. A gente conseguiu parametrizar os efeitos do uso da bebida alcoólica com os efeitos da ausência aí de uma noite bem descansada, de uma restauração do sono. Então, a gente conseguiu parametrizar isso. A gente tem até uma tabelinha, depois eu até mando para você aí, que é o seguinte: a, a gente tem uma escala de sonolência em que o nível máximo que a gente indica, né, para as empresas seria da antiga lei de toxicológica, né, de álcool, que é de 0,85 decigramas de álcool por litro de sangue, que é o nível 12 para a gente, tá? Então, a gente indica isso para os nossos clientes, justamente estabelecendo, falando, olha, nessa antiga lei de álcool, tinha esse nível aqui de alcoolemia, que a gente estabilizou como 12. Então, a gente indica para os clientes, fala, olha, isso aqui é o máximo, assim, que a gente aconselha, né? Mas aí fica a critério da empresa, que nem tem algumas atividades mais criteriosas, né, que nem às vezes o cara vai manejar uma ponte de metais líquidos, que é uma atividade super perigosa. Ele tem que estar muito alerta. Então, a empresa ela vai criando ali níveis máximos de fadiga para cada uma de suas atividades. Então, ela também pode-se também detectar se a pessoa bebeu na noite anterior e para aquele tipo de tarefa que ele vai ter naquele dia, ele não está apto. Não, não é que ele bebeu. A gente conseguiu estabelecer uma igualdade, né? Porque a falta de sono ela gera desequilíbrio igual o uso de bebidas alcoólicas, Sim. né? Então, os nossos níveis de fadiga eles são baseados da mesma forma que o uso de álcool ele gera um desequilíbrio ali na pessoa, tá? Desse tipo. Muito Que bom. assim, o uso dessa ferramenta sonômetro, ele já serviu, num caso muito pontual, para detectar um início de uma doença degenerativa, tá? Então, assim, era um funcionário muito assíduo, tinha suas notas muito boas de descanso, tá? Passava sempre no sonômetro, e de um tempo para o outro ele começou a não passar, né? Ele tinha notas muito altas, níveis de fadiga muito alto, e aí foi encaminhado para a empresa, a área médica, e a área médica detectou que ele estava com um início de uma degeneração do cérebro, né? Então, o sonômetro, é, felizmente, ele foi útil nessa detecção prematura dessa doença, dessa pessoa, sabe? Muito bom. Então, isso é muito importante também para caminhoneiro. Nossa, para caminhoneiro demais. Que nem a gente tem uma empresa, nossa, aí que é cliente, né? Já há 6 anos e meio, e já são 6 anos já que zeramos todos os acidentes por sonolência e fadiga. Isso aí já representa uma economia imediata de acidente, né? Fora os quase eventos, tá? E a gente sabe que quando alguém está com sono, dirige de maneira muito pior, acelera mais, freia mais, abusa mais do equipamento, tem uma economia significativa em todo o material que ela está utilizando. Interessante isso, hein? Muito bom. É bem, bem diferente. E Agora, a gente. vocês têm um critério de períodos
Você faz hoje se fizesse hoje, eu sou um caminhoneiro, você fazia hoje comigo, apresentava sempre, há quanto tempo depois vocês refazem? Como funciona? Vamos dizer que a gente está chegando numa empresa, na empresa do Hernani, tá? E lá tem 100 caminhoneiros. A gente vai fazer isso de forma gradual, tá? Cada indivíduo vai ter 3 dias, não precisam ser dias consecutivos, em que cada um dos dias ele vai ter 3 tomadas de desequilíbrio, que a gente vai fazer o sonômetro nele. Após 3 tomadas em cada dia, durante 3 dias, a gente consegue fazer uma basal dessa pessoa. E com essa basal a gente consegue prever, olha, o funcionário do Hernani, o caminhoneiro X, ele tem um desequilíbrio normal, que é isso aqui, tá? E aí, a partir do 4º dia, a gente vai fazer 2 tomadas de desequilíbrio com ele, e aí a gente consegue prever as próximas 24 horas desse indivíduo. Assim que a gente vai conseguir, depois de ter uma basal, medir de forma individualizada cada um dos seus funcionários. Por que individualizado? Porque cada um tem um desequilíbrio. Eu tenho um desequilíbrio X, você tem um desequilíbrio Y. Então, assim, você não poderia utilizar a minha basal, porque é diferente. E eu não poderia usar a sua basal, porque é totalmente diferente também. Então, cada teste é para aquele indivíduo específico. Muito interessante isso. Né? Que mais casos? Nós conversamos um pouco da questão do sono, um pouco né, que é também uma consequência da vez quando se bebe, uma questão do caminhoneiro que às vezes nem bebeu muito, somente ficou cansado porque aquele dia foi pesado, né? A gente sabe como é que Sim, estrada, sim. cada dia é de um jeito, né? Não necessariamente Bom, ele fez uma causa, não. Teve uma causa devido ao próprio trabalho, né? O que mais que nós podemos sim, sim. observar isso? Ó, eu falei até agora de uma das ferramentas do Senza, tá? Ah, temos um conjunto de ferramentas, chama-se GAF, que é um sistema de autogestão e avaliação da fadiga, que envolve essa ferramenta que eu acabei de falar, o sonômetro, alguns questionários que a pessoa vai responder de forma periódica, digamos assim, de 2 em 2 meses. Um ou outro Sim, questionário vai responder todos os dias, e alguns questionários vai responder de 6 em 6 meses. Neste SIGAF, a gente tem um sistema que ele tem que tocar na tela do celular, né? E a gente consegue verificar, cada vez que aparece um estímulo nessa tela, ele tem um tempo para tocar na tela. Então, de acordo com essa defasagem de tempo, a gente consegue ver se ele está cansado ou não. Tem um outro sistema, que é um sistema de voz, tá? Depois de algumas coletas, de 12 segundos, a gente consegue saber se ele está ou não cansado. Falando 12 segundos. Então ele vai chegar na empresa e falar assim: ó, meu nome é Lucas Sasaki, hoje é dia 7 de julho, X horário, e aí a gente vai ter que conseguir falar: olha, esse indivíduo está ou não cansado. Tá? Tem o sonômetro e, o mais importante, ele tem uma autodenúncia. Tá? Porque o mais importante, Hernani, é o funcionário ele começar a saber se ele está ou não cansado. E ele poder falar isso. Porque tem muita gente que tem medo de falar. Fala, olha, eu estou cansado. Eu não consigo desempenhar essa função hoje. vou perder o emprego porque eu estou cansado hoje. É, o cara ele fica com medo, né? Mas, assim, uma coisa que a gente prega muito nas cenas é mais importante do que o cara começar o trabalho é ele voltar em casa. Ele tem que estar no final do dia, no final do expediente dele, na casa dele, seguro. Porque um monte de cara valente aí, corajoso, fala que não tem sono, ficou aí pela estrada, ficou no trabalho, né? Virou uma lembrança. Então, importante do que isso, ele tem casa, ele continuar sendo o provedor da família dele, ele continuar
ali entre as pessoas que são queridas para ele. É isso que a gente preza. E é engraçado porque no início da implementação, em algumas empresas, há uma força de resistência dos funcionários. Não, eu não quero fazer isso porque isso aqui vai me avaliar, eu posso perder meu emprego por conta disso. Mas não, você não, a pessoa não pode perder o emprego por uma questão biológica dela, tá? Então, depois de um certo tempo, eles veem que a gente está ali para ajudar eles. Fala, ó, cara, você está cansado, meu, você tem que começar a dormir melhor. O que está acontecendo com sua vida, tá? Podem ser vários fatores. E aí cabe à empresa analisar isso, encaminhar esse indivíduo para uma área médica, encaminhar para um psicólogo, ajudar ele a desenvolver ali as competências, né? E depois de um certo tempo de implementação, a empresa ela começa a dormir melhor. Aquela empresa que estava Dorme pensando que melhor. estava bem, a empresa dorme melhor. Porque a É, empresa que estava ali tendo um ritmo acelerado, às vezes fala assim, nossa, a gente trabalha muito, a gente produz muito, ela acha que ela já está no limite dela. Só que se ela melhorar essas questões de descanso e conscientizar aquela população que está ali nela, ela pode ser muito mais eficiente, sabe? sim. Com menos risco de acidente para ela e para a população que está ali em volta, dessa maneira. Muito interessante. É. Algum caso mais pitoresco que você viu aí na sua experiência? Você ainda está nisso faz uns 15 anos já, né? Eu tô aqui na Senza desde 2018, tá? Ah, eu e esse meu o sócio Thiago, a gente entrou na Senza em 2018 e a gente viu aqui, assim, uma coisa muito engraçada que é o seguinte: a gente sempre cuida das empresas, é, falou, olha, a gente tem um sistema que consegue prever como que será as próximas 24 horas do seu funcionário, se ele vai estar cansado ou se ele não vai estar cansado. E aí as pessoas meio que duvidam, falam, isso não existe, né? Isso não ocorre. E aí é engraçado porque depois que a gente faz uma POC, uma prova de conceito nas empresas, nessas empresas mais céticas que não confiam na tecnologia, né? Eles falam, olha, realmente funciona. Realmente o funcionário ele começou a produzir melhor. Então é engraçado essa evolução, até mesmo do gestor, ele vê que o seu funcionário consegue ir além, sabe? É muito bom quando a gente vê isso. Muito bom mesmo, né? É interessante isso. É mito, então, que cada pessoa tem a sua quantidade de horários de dormir? Ou todo mundo precisa dormir? São as 8 horas eventuais faladas? Então, isso aí é uma questão até da área técnica daqui do time da Senza, né? E a gente aprende muito com eles, tá? Cada um tem o seu ritmo, né? O seu... É como se fossem baterias diferentes. Tem bateria maior, tem bateria menor, tem baterias mais eficientes, e cada um tem uma quantidade necessária de sono, né? Existem aquelas pessoas que realmente precisam dormir mais, que aí passam das 7 horas, tem gente que precisa dormir menos, tá? E isso é uma questão que eu e os outros sócios, né, a gente aprendeu muito com a área técnica daqui da Senza, que são profissionais altamente gabaritados da área de biológicas, e eles nos ensinam isso. Olha, cada ser humano tem um ritmo e cada ser humano demanda de um certo tempo de descanso. Então, essa coisa de falar assim, olha, todo mundo precisa dormir 8 horas, não é convencional, né? Então, é meio que passar régua onde não se deve passar, sabe? Desse tipo. Certo. Isso vira mito, né? Todo mundo fala Vira mito, de 8. totalmente mito aí. Você dormiu 8 horas para você levantar bem? Não, eu levanto bem com 6 horas. Então, Sim,
E isso é perfeitamente aceitável. Agora, existem pessoas aí que às vezes até se vangloriam, né, de dormir pouco, né? Nossa, eu não preciso dormir nada. Desculpa, mas vamos ver o que está além nisso aí, né? Porque também tem gente que fala assim, eu durmo muito e não descanso. Tem que analisar isso aí direitinho, com um profissional especializado. A alimentação influi nisso? Olha, com certeza, né? Alimentação, tempo de sono, tudo isso influencia, porque são coisas que, assim, um exemplo prático, né? O uso de bebida alcoólica vai influenciar no tanto que você vai conseguir descansar. Uso de cafeína, de comidas mais pesadas, né? Tudo isso vai influenciar na qualidade do seu descanso. Isso aí também é uma coisa que a gente aprende muito aqui na área técnica, né, com os nossos profissionais, e eles falam muito nisso, que o seu descanso ele vai ser na qualidade aí de como foi o seu dia. Então, se você teve um dia muito estressante, o seu descanso vai ser um pouco menor, né? E vai indo assim, dessa maneira aí. Mas, Você como hoje vamos dizer assim, um técnico que observa isso, você familiarmente também observa? olha, né, que nem assim, eu observo o seguinte, que nem tem um questionário que a gente tem na empresa, que a gente pergunta se existem crianças na casa. Hoje eu tenho duas meninas de 1 ano e pouco que demandam aí algumas madrugadas, que demandam algumas madrugadas aí para trocar fralda, levar uma madeira. Então, assim, o ritmo da casa influencia demais, entende? Que nem uma coisa que é engraçada, a gente tem aqui na Senza, a gente desenvolveu, é uma régua para o cara ele colocar na geladeira, tá? E essa régua são as horas do dia e ele coloca todas as atividades que ele vai tendo durante o dia, tá? Para que isso? Tem aquele funcionário que ele trabalha a noite toda, chega em casa e ele vai dormir, né? Claro. Ele precisa descansar. E aí, para o Se tem pessoal não ficar criança, a acordando criança não ele, vai deixar dormir. Se tem não vai criança, não vai deixar. deixar, a criança não vai deixar. Que ela acordou. A gente, a criança está com saudade do pai, quer ver o pai, quer saber, ô pai, como é que foi seu dia de trabalho e tal. E essa régua, com esses horários, ele consegue colocar, ó, tem um imãzinho que é banco, tem um imã que é supermercado, tem um imã que é as atividades dele. Então ele consegue informar para a família e falar assim, pessoal, eu sei que eu preciso ir ao banco, eu sei que eu preciso ir ao supermercado. Então não precisa me acordar para falar isso. Falar, ó, vai ao supermercado. Porque o cara ele precisa descansar, entende? A gente tem alguns materiais aqui de conscientização da família. E quem lê mais isso são as crianças. Então, são revistinhas que a gente entrega para o funcionário e o filho vai ler sobre a importância do sono, tá? E essas revistinhas, elas têm um papel de sensibilizar aquela criança que, poxa, eu quero ficar com meu pai está sempre dormindo, né? A gente consegue conscientizar a criança e falar, olha, seu pai, ele te ama, mas ele precisa descansar, até para ele conseguir retornar para casa. Então, fora Educativo, né? todo aquele... Educativo. É, sim, fora todo esse material de detecção de fadiga, de prevenção, a gente tem um papel de conscientização da família. Porque se a família não conscientiza, esse cara ele não vai durar muito, sabe? Ela tem que ajudar, né? Ele tem que ajudar, tem que estar, porque está todo mundo unido ali, tem que tá com a mesma percepção dessa pessoa. Como é que está o mercado? Bom, O mercado já está recebendo bem esse tipo de olha, a gente trabalho, de está serviço tentando, prestado? É um estamos indo, serviço estamos indo. prestado, né? Sim, sim.
Infelizmente, Hernani, algumas empresas elas ainda estão naquela primeira geração, tá? Eu digo empresas, principalmente as de transporte. Primeira geração seria daquele cara que ele comprou um caminhão e ele tinha que trabalhar muito ali para pagar aquele caminhão e ele ultrapassava as jornadas de serviço, mal descansava. E ele fala assim: olha, na minha época não tinha isso e deu tudo certo. Essa primeira geração é, é muito difícil a penetração nessas empresas, tá? Mas está vindo aí uma segunda ou terceira geração de pessoas nessas empresas familiares que elas estão entendendo a importância de se estabelecer critérios. E uma coisa que veio e vai ser muito útil é a NR1, que cuida do funcionário. Olha, esse funcionário ele precisa descansar. São normas que visam a elevar a vida desse funcionário. Se preocupam com o ambiente em que ele está, sabe? Porque é igual eu te falei, mais importante que esse cara ir trabalhar é ele voltar. Porque perde-se um caminhão, ok, é lastimável, mas perder uma vida por conta de, assim, uma bobeira, né? De querer produzir mais sem ter condições, é lastimável isso. Muito bom. Excelente. Nesse aspecto. Acho que nesse aspecto a gente tem uma gama muito grande aí para a gente perceber que é uma evolução, né? É um exame Sim, da evolução. É um exame da evolução. Ainda bem que a gente tem isso. Né? Se não tivesse sim, celular, era impossível. Então é também é uma evolução da tecnologia. sim. E eu acho que assim, a gente tem que usar essas coisas boas para elevar o ser humano, sabe? A gente fica, às vezes, com um preconceito de que, isso não existe, isso é uma coisa que é comprovada. Desculpa, é comprovada. Todos os serviços da Sensa, eles são comprovados cientificamente. A gente tem alguns estudos, alguns sim, a gente fala centenas de estudos sobre isso, tá? E a gente não lança nenhum serviço que não tenha embasamento científico. Todos os serviços da Sensa têm essa preocupação de serem validados cientificamente. A gente não vai lançar um serviço e falar, olha, isso aqui pode ser que funcione. Não, eles são serviços que funcionam mesmo, sabe? Muito bem. Desse tipo. Ótimo, então. Nós estamos caminhando para terminar. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas perceberem essa questão de um diagnóstico tão importante, né? Porque saiu de casa, brigou com a esposa, já vai ter um desgaste. É que assim, Né? Se chegou em muito. casa, os meninos quiserem brincar, apesar que todo mundo vai querer brincar, porque ele também quer brincar, mas ele está cansado, também é outro desgaste. Né? Então, como é que você harmoniza tudo isso? Toda família ela tem que estar unida. Toda família tem que estar consciente de que aquele pai ou mãe precisa descansar e desenvolver uma rotina de horários. Não adianta nada ser uma coisa muito no improviso, de falar, olha, eu consigo hoje aqui ficar acordado até mais tarde, eu consigo às vezes atravessar a noite. Estabeleçam uma rotina de descanso, estabeleçam uma rotina para conversar sobre as coisas, porque tudo que é muito no improviso acaba dando errado. Sim. Então, se aquela pessoa está precisando descansar, deixa ela descansar. Se aquela pessoa ela está apta, deixa ela desenvolver a atividade. Mas acho que mais importante que isso também é o próprio indivíduo ele ter a voz de falar, olha, eu estou muito cansado. Ele não se embaraçar, dele não ficar preocupado
às vezes, os colegas falarem, pô, você está cansado já. Tem muito disso. Às vezes, os próprios colegas de trabalho falam assim, pô, esse cara está sempre cansado. Gente, ele está sempre cansado, pode ser que ele tenha algum problema em casa. E que a empresa, através dos seus gestores, se preocupem com esse funcionário. Sabe, pesquisem mais sobre o que está acontecendo com esse cara. Porque tem muita gente que tem medo de falar. E acaba sendo uma coisa muito pior no futuro. É isso que eu tenho que falar. A fadiga, né? A Isso. fadiga oculta. A fadiga é silenciosa. A fadiga é uma doença muito silenciosa, uma coisa silenciosíssima na empresa. Eu falo doença porque, assim, atinge a empresa de forma silenciosa e quando se vê, às vezes não tem nem tempo de retomar a rédea daquilo, né? Muito bem. Então tem que ter esse cuidado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço aí. E como é que acha o Senza? Acha Instagram? Como é que é? No Instagram, a gente está como Senza Inovação, tá? Estamos no LinkedIn também, Senza Inovação. Temos a página www.cemsa.com.br e vai ser um prazer recebê-los no nosso mundo virtual e podem fazer contato com a gente, por favor. Não tem dúvida. Muito obrigado, viu? E Obrigado, Hernani. bons tratamentos bem-sucedidos. Para todos nós. Isso mesmo. Grande abraço, querido. Igualmente, uma ótima semana. Até mais. Obrigado. Até logo. Então, tivemos aí o Lucas Sasaki, engenheiro de segurança do trabalho, advogado, e que trata aí da sonolência como prevenção para acidentes profissionais, domésticos, né? Porque também a gente pode, de repente, também perder um equilíbrio dentro de casa e ter um acidente aí por causa de cansaço, por causa de fadiga. Foi muito bom e gostei demais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.